Nós vamos agora ter o nosso estudo aqui no livro de Crônicas, ou das Crônicas, né? Livro das Crônicas, capítulo 15, né? Para os irmãos que nos visitam, nós temos como objetivo estudar a Bíblia. Já fizemos isso anteriormente, levamos só 19 anos, 18 anos e pouco, e reiniciamos em 2018, estamos aqui no livro das Crônicas e prosseguindo aqui. Então vamos aqui para o nosso capítulo de número 15, lembrando que Davi está firmando o seu reino, está ali organizando o reinado dele. Havia passado por um período perseguido pelo rei Saul, enfrentando grandes batalhas, e tendo o governo apenas sobre um grupo que fazia parte da tribo que ele pertencia, uma parte da tribo de Judá. Mas com a morte de Saul, os anciãos lá do reino das demais tribos, os anciãos que caminhavam junto com Saul, os comandantes, resolveram procurar Davi para que Davi governasse agora sobre todas as tribos de Israel. Então Davi está iniciando uma nova etapa no governo dele, tendo agora a responsabilidade sobre todas as tribos e reconhecida a sua autoridade, uma vez que já no governo de Saul, era ele quem fazia as campanhas, quem vencia as batalhas. Só teve um problema porque os ciúmes de Saul, vendo que ele se destacava, acabou atrapalhando, acabou colocando ele de lado, e Davi, mesmo sabendo que ele seria o rei de Israel, ungido pelo Senhor, ele não levantou a mão contra Saul e esperou que naturalmente acontecesse do reino vir às suas mãos, e agora ele está aqui firmando o seu governo. E no capítulo 15, vemos que ele está se estabelecendo em Jerusalém, tá? Então vamos lá, capítulo 15 aqui, versículos 1 em diante, vamos ler um pouquinho aqui. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Então vemos aqui que Davi está estabelecendo o seu governo, construindo suas casas e preparando um lugar para a arca. Capítulos anteriores nós vimos que ele tentou trazer a arca para Jerusalém, mas teve a sua tentativa frustrada por conta de que ele usou de um meio que não era aprovado, que era um meio diferente daquele que Deus ordenou, que a arca fosse transportada. E vemos que ele está ciente disso, mas ele começa a construir as suas casas e constrói também um novo tabernáculo em Gibeão. Gibeão é próximo a Jerusalém, para que ali estivesse a arca do Senhor. Então, vemos aqui que ele já tinha refletido sobre essa realidade, né, de trazer a arca de Deus para perto dele. Uma coisa que é interessante também a gente destaca em Davi, é que quando a gente está preocupado com muitas coisas nossas, ocupados em planejamento, realizar isso, realizar aquilo, geralmente a gente perde Deus de vista nesse tempo. Nos ocupamos com as coisas que estão tomando nosso tempo, que estão gerando cuidados, e perdemos Deus de vista. Mas com Davi, o tempo passa, ele envolve-se em guerras, mas o seu pensamento continua sempre voltado para a arca, porque a arca representava a presença de Deus. Davi não perde isso de vista. Nós começamos a nos preocupar com algumas coisas mais, e Deus já fica em segundo plano. Vemos também que ele refletiu sobre os erros que ele cometeu naquela sua primeira empreitada de trazer a arca. No versículo 2 ele conclui, né? Ninguém pode trazer a arca de Deus, senão os levitas. Ele fez diferente. Colocou lá 2 homens em cima de um carro, ainda que, só que era um carro novo, e ali para trazer a arca, completamente fora da ordem de Deus, que Deus havia dado de como devia ser encaminhado.
E aí nós vemos que ele reorganiza um novo evento para trazer a arca. Então o objetivo dele, que ele não conseguiu há 3 meses antes, a Bíblia diz que ele ficou 3 meses, a arca ficou lá no lugar, lá, deixada lá, porque ele não conseguiu trazer, ficou lá 3 meses, mas agora ele novamente se prepara para esse mesmo empreendimento. Organizou um evento, dessa vez ele reuniu os levitas para trazerem a arca, ordenou que eles se santificassem, que eles se preparassem, e fez tudo como deveria ser feito. Aqui a partir do verso 3 diz assim: Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Agora ele vai fazer a coisa com as pessoas certas. Dos filhos de Coate, aí vem aqui uma lista desse grupo. Dos filhos de Coate, que era descendente de Arão, Uriel, chefe, e seus irmãos 120, e dos filhos de Merari, e assim ele segue até aqui o versículo 10, dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos 112. Verso 11 diz: chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, é o lugar em que lhe preparei. Então Davi agora ele está cuidando de algumas coisas que ele não cuidou naquela primeira vez. E isso nos ensina que as coisas, irmãos, têm que ser do jeito que agrada a Deus. Não é do jeito que agrada ao pastor, a liderança de uma igreja. A igreja tem que caminhar como Deus se agrada. Não adianta, pode ser um carro novo, pode ser uniformes bem vestidos lá para usar e o companheiro dele. Não é isso. Deus já havia determinado como as coisas deveriam acontecer. E é assim que deve ser. Não é segundo o nosso desenho, mas segundo aquilo que Deus já havia dito anteriormente. Nem sempre nós temos esse cuidado. Às vezes parece interessante, a gente lembra, já falei isso antes aqui, que quando os filisteus foram devolver a arca para Israel, porque lá a arca trouxe muito problema para eles, trouxe enfermidades para eles, úlceras. O que eles fizeram? Eles devolveram a arca de Israel, só que eles não tinham o conhecimento que Israel tinha e devolveram a arca em cima de uma carroça, de um carro novo, puxado por 2 vacas lá. E eles fizeram isso, eles não sabiam. Quando Davi vai querer levar a arca, o que ele põe? Põe também em cima de um carro novo, mas Davi tinha o conhecimento. O povo de Deus sabia como devia ser, então, aquilo foi uma coisa que provocou a santidade de Deus. Né? E Deus naquele momento agiu, e nós sabemos o que aconteceu lá com um dos que estavam ali em cima do carro, né? O boi tropeçou, e os bois tropeçaram, e ele foi tentar segurar a arca, morreu, e aí acabou aquilo que era para ser uma festa, uma celebração, acabou. Nós devemos procurar fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, e é isso que é importante. Então Davi manifestou mais uma vez o reconhecimento de que ele errou naquela ocasião, e procurou refazer do modo certo. Aqui no verso 3 diz assim: pois visto que não a levastes, se referindo aos levitas, não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Davi falou: olha, nós fizemos do jeito errado, não podia ter sido feito daquele jeito. Então nós precisamos estar atentos. Às vezes as coisas não dão certo, a gente faz um plano tão bonitinho e não dá certo, porque não é do agrado de Deus. E quando não agrada a Deus, não adianta fazer bonitinho, fazer festa, tocar as músicas, não é isso. Isso não vai contornar a situação. É preciso que seja como Deus quer. E aqui Davi reconhece. Isso também é interessante, ele procurou refazer do modo certo. É interessante porque, em geral, após a gente reconhecer que erra, nós tentamos simplesmente prosseguir como se o reconhecimento daquilo por si só bastasse.
Muitas coisas na vida da gente, a gente deveria recomeçar, mas nós não recomeçamos, porque a gente pensa, olha, mas eu já reconheci que não devia fazer, então eu vou daqui para frente. Não, tem coisas que você tem que voltar lá atrás e começar de novo. E era isso que essa situação aqui impunha. Nem sempre basta eu reconhecer e querer continuar com a situação. Às vezes eu tenho que reconhecer e voltar lá atrás, começar de novo. Não dá para eu simplesmente seguir dali para frente. O contexto impõe que a gente volte atrás e recomece a fazer as coisas do modo certo. Às vezes tem que ser assim. Um outro fato que nos chama a atenção aqui é que no capítulo 14, versículo 11, lá no capítulo 14, versículo 11, quando aconteceu a situação com Uzá, que foi ele que foi colocar a mão na arca para amparar, e ele não era um levita, e ele então morreu. É interessante que Davi disse, naquele contexto lá, Davi se desgostou, né? Davi se desgostou, e porque o Senhor irrompera contra Uzá. É isso que ele, na mente dele, está lá naquele contexto. Deus irrompeu, né? Deus se levantou contra Uzá. Mas agora, nesse momento, 3 meses depois, Davi vê as coisas diferentes. E agora ele diz, né, que o nosso Deus irrompeu contra nós. Aquilo que aconteceu no passado, que aparentemente foi contra Uzá, na verdade foi contra Davi também. Foi contra todos os que estavam vivendo aquele momento. Então a visão de Davi, depois de tempo, ele refletindo sobre o que aconteceu, podemos imaginar quantas vezes ele parou para pensar, o que será? Por que deu errado? Deve ter concluído logo de imediato os levitas, mas havia mais. Então ele começa a refletir e ele percebe que ali não foi uma atitude de Deus, uma ação de Deus contra aquele homem, mas foi contra todo aquele evento. Deus anulou aquele evento. Então ele recomeça agora. Vale ainda observar que ele menciona aqui os sacerdotes Zadok e Abiatar, né? Aqui ele menciona os 2 sacerdotes aqui, são mencionados por Davi. E Zadok e Abiatar foram os 2 homens sacerdotes que se destacaram durante o governo de Davi. Abiatar foi um sacerdote que caminhou mais próximo de Davi, atuava mais ali mais próximo, mais no palácio. Zadok atuava mais no tabernáculo. Por quê? Porque a impressão quando a gente tem aqui lendo o texto, é que essa arca foi ficar ali perto de Davi, ficou próximo, mas ficou num outro monte, e não ali. O tabernáculo ficou num lugar, num monte chamado Gibeão. Vocês lembram de Gibeão alguma coisa? Quem lembra aí de Gibeão? Gibeonitas. Quem foram os gibeonitas? Era aquele grupo lá que vivia em Canaã, que bolou uma estratégia para não ser dizimado pelo povo de Israel. Então eles se fizeram como um povo que morava longe e tudo mais. Bom, enfim, caiu o copo. Mas enfim, aí o que acontece? Deixa o copo, não tem problema. Mas então, o que acontece? Eles se fizeram então de quem morava longe, conseguiram que Josué fizesse uma aliança com eles. Josué descobriu logo depois que na verdade eles moravam ali perto, e foi lá, né, a congregação outra se reuniu, querendo matar eles agora, acabar com eles, mas eles lembraram que tinha uma aliança com eles, que não podiam fazer nada, e aí o que Josué fez? Josué deu uma tremenda condenação para eles. Eles agora iam rachar linha e carregar água para o tabernáculo. Eles passaram a servir no tabernáculo de Deus. E os gibeonitas ficaram conhecidos posteriormente como os servos do templo. Eles não eram levitas, mas eles atuavam externamente. Eles trabalhavam cortando lenha para os sacrifícios, carregando água. Ficou ao encargo deles como um castigo, ou seja, como um castigo eles foram servir o Senhor. Castigo excelente, né? Uma disciplina que
a gente gostaria, né? Acho que todo crente devia sofrer uma disciplina, vai servir a Deus agora, pronto, acabou. Mas, então, os gibeonitas, e aqui, vejam que Davi, quando ele traz a arca, ele coloca lá em Gibeão. Esse grupo continuou atuando lá, servindo ao Senhor, né? Então, eles foram condenados a isso, está lá em Josué 9:27, quando eles foram condenados a cortar linha e carregar água. Muito bem. E em tudo isso que Davi fez, ele fez segundo as ordens do Senhor, né? Vejam aqui nos versículos 14 e 15, diz aqui, ó, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, então eles fizeram agora tudo segundo a ordem de Deus. Agora estava certo. Agora aquela celebração, aquele evento ia caminhar com sucesso. Ele chamou os levitas, os cantores, instrumentistas, porteiros, Davi chamou todo mundo. Então está aqui nos versos 16 a 24, fala sobre isso. 16 diz lá, disse Davi aos chefes dos levitas, que constituíssem a seus irmãos, os cantores, que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Aquele evento lá atrás, estava dentro desse ritmo, mas não deu certo, errado lá no contexto de carregar a arca, mas agora ele reúne todo mundo e vai fazer novamente todo esse evento. Isso vai até o versículo de número 24. E aí nós vemos também o seguinte, que eles possuíam até um maestro aqui. O versículo 22 diz lá, Kenanias, chefe dos levitas, músicos, era o chefe, era o maestro, era esse daqui, era Raquel de Paula lá naquela época. Tinha o encargo de dirigir o canto porque era perito nisto. Não sei onde que ele fez, não fez faculdade de música, mas ele era um perito, ele era entendido. E ele conduzia o cântico dentro dessa época, lá, Kenanias. Então, está lá como um maestro. Além dos levitas, Davi também reuniu os homens principais do reino. Versículo 25 diz lá, foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom. Quando a arca, os bois tropeçaram, não conseguiram caminhar dali para frente, deixaram a arca lá na casa desse Obed-Edom, estava lá, e eles foram agora lá, retirar de lá e trazer agora para Israel. E aí nós vemos que dentro desse evento todo eles trouxeram com alegria, diz aqui o verso 26, tendo Davi ajudado os levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Então, foi um momento de festa, de alegria, de sacrifícios, né? Davi se envolveu ativamente dentro desse evento, diz aqui o versículo 27 e 28, diz assim, Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, mais uma vez mencionado aqui, o Kenanias. Davi vestia uma estola sacerdotal de linho. Davi não era levita, ele não era membro da tribo ali dos sacerdotes, mas ele se vestiu, participou ali ativamente daquele momento. O versículo 28 diz assim, assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas, de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Então, dessa vez, a arca seguiu. Dessa vez, tudo foi como devia ser, uma festa, muita alegria. Davi, certamente muito feliz, porque ele ia ter agora a arca do Senhor ali próximo dele. E aqui no versículo 29,
registra o seguinte, foi uma outra coisa que destacou, marcou aqui o evento. Ao entrar a Arca da Aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Isso daqui mostra, né, assim, a atitude de Mical, provavelmente com ciúmes de Davi ali naquele momento de euforia. Então ela desprezou a Davi. Lá em 2 Samuel, nós já passamos por lá, 6:20, 2 Samuel 6:20, aqui o escritor, provavelmente Samuel, acrescentou algumas coisas aqui nessa atitude de Mical para com Davi. 2 Samuel 6, versículo 20, diz assim, ele registra assim esse momento: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, aqui ele dá alguns detalhes, mas que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Então Mical foi grave ali nas palavras de Davi. Curiosamente, né, a gente vê também um detalhe aqui colocado no versículo 21, disse porém Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tem me alegrado. E aí vem um detalhe que ele registra aqui no versículo 22, né? Aliás, não aqui, mas no 23, né? No 22, Davi continua, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E aí, Samuel coloca aqui um verso, aqui um detalhe, né? Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Provavelmente aqui o profeta ele fez uma ligação entre a atitude de Mical e essa condição dela não ter filhos até o dia da sua morte. Mas o fato é que Davi conseguiu trazer a Arca da Aliança para perto dele, né? Esse momento festivo. E isso foi um marco, lembrando que desde os dias antigos, lá dos dias do sacerdote Eli, que a arca tinha sido levada pelos filisteus, veio dos filisteus, ficou lá em outro lugar durante 20 anos esquecida. Saul nunca teve interesse em ir lá buscar a arca. Davi, logo que ele assumiu, ele falou, eu quero ter essa arca comigo. Esse símbolo da presença do Senhor eu quero ter perto de mim. E ele lutou por isso, né, e conseguiu finalmente trazer. Vou dar apenas a introdução no capítulo 16, para a gente também ser dinâmico por causa da nossa Assembleia. Então diz aqui o 16, introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. A arca ficou numa tenda preparada, uma tenda certamente feita, né, nova ali para ela, e repartiu a todos em Israel, e diz aqui o verso 2, aliás, tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Davi, ele está aqui marcando esse início do reino dele, demonstrando uma generosidade, já mostrando o espírito de governante que ele tem, de atender, de cuidar, de ser generoso para com o povo. Então é alguém bem diferente daquilo que o povo tinha anteriormente. Lembrando que Davi foi o rei, né, lá anteriormente, lá quando ele é ungido rei, o Senhor disse, é um rei segundo o meu coração. Era um rei diferente. Como que Saul era um rei segundo o coração do povo, um rei que atendia às expectativas do povo de Israel, um rei alto, bonito, vistoso, um homem que chamava atenção. Já Davi já não era segundo o povo, mas foi Deus que escolheu
E é muito bom para a gente quando aquilo que nos envolve é escolhido por Deus, não pela gente. Então isso é algo que a gente vê aqui na vida de Davi. Nessa mesma ocasião, lhe designa aqueles que vão ministrar os louvores. Versículo 4 diz assim: designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, aí ele coloca aqui, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benai, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. É interessante que com isso, Davi dá início aqui dentro do ministério ali diante da arca, diante de Deus, ele dá início a um ministério de música. Davi começa essa ideia, né? Diz aqui no versículo 7, naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem hinos ao Senhor. Formou ali um coral, para atuar diante de Deus, né? Cantando, louvando a Deus com os instrumentos musicais daquele contexto. Vale considerar, né, que ao fazer essas designações, quem ia assumir isso ou começar esse ministério de música, Davi estava aqui agindo numa qualidade de profeta, porque ele estava ali não fazendo o que ele queria, isso é importante. Ele estava aqui fazendo a vontade de Deus. Lá no capítulo 28 de Crônicas mesmo, do primeiro livro de Crônicas, 28, 12, veja só, 28, versículo 12, nós vemos aqui está tratando sobre a planta daquilo que Salomão ia construir. Mas vejam só aqui, ó, tudo que Davi estava fazendo não era segundo ele, mas segundo Deus. Vamos ler 28, 12, depois a gente vai ver o 12 e o 19. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos atos da casa do Senhor, e todas as câmaras em redor para os tesouros da casa do Senhor, e para os tesouros das coisas consagradas. Davi, então, ele preparou a planta para fazer a arca, para construir o templo, que depois foi construído por Salomão. Aí no versículo 19 diz assim, tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras desta planta. Muitas coisas que Davi ia fazendo, inclusive o ministério de música, a gente percebe que não era ele que estava, olha, eu acho que ficaria bonito a gente criar aqui um ministério de música. Não, era o Senhor que estava orientando. Em 2 Crônicas 8,14, segundo livro de Crônicas 8,14, a gente vê essa realidade. 2 Crônicas 8, versículo 14. Olha só, também segundo Crônicas 8,14, também segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os levitas para os cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos turnos a cada porta, porque tal era a ordem de Davi, homem de Deus. Davi estava agindo como um profeta quando ele determinava isso. Então não era uma vontade particular de Davi, mas Davi estava ali expressando a vontade de Deus, estabelecendo o ministério de música, nomeando aquelas pessoas para estarem à frente. Isso era Deus falando através de Davi, ele estava ali agindo como um profeta. E aí, a partir do verso 8 aqui do Crônicas 15, 1 Crônicas 15, 16, aliás, nós vemos aqui, já vem trechos que fazem parte dos Salmos, mas que já vem aqui um cântico que Davi já escreve, já falando das grandezas de Deus. A partir do verso 8 é um salmo de celebração. A gente observa aqui nesse salmo expressões históricos
históricas, expressões teológicas, exortações do povo quanto à gratidão, testemunho e obediência a Deus. Mas isso eu quero entrar, se Deus permitir, na semana que vem. Ok?